Mais uma aula gratuita. Hoje vou-vos ensinar a lidar com as birras. Eu sei que este é um problema que assusta a maior parte dos pais, dos que ainda não são pais e dos que já são pais, e é algo que mexe muito com a nossa maneira de reagir diante das situações e ficamos meio perdidos, muitas vezes, sem saber o que fazer diante de uma situação de birra. Então, o que é uma birra? Uma birra não é mais que um descontrole emocional. Ou seja, a nossa criança sente uma emoção muito forte e não sabe o que fazer com ela, não sabe como resolver aquela emoção, não sabe nomear, nem sequer sabe o que é aquilo e não sabe como fazer, não sabe se regular, não sabe voltar ao equilíbrio. Então tem um descontrole emocional. E esse descontrole emocional tem 3 fases. Começa por uma fase de agressividade, em que a criança grita e manda-se para o chão e tenta bater, tenta magoar-se ele próprio muitas vezes. Depois chega à fase do choro intenso, né, que a criança chora muito intensamente, que parece que vai acabar o mundo, e depois então chega à fase da calma. Isto para vos dizer que a birra tem princípio, meio e fim. Elas acabam, não vai durar todo o dia a birra, por isso é bom que quando chegar esse momento de haver um descontrole emocional da tua criança, tu tenhas noção de que efetivamente aquilo vai terminar, aquilo vai ter um final, ok? Então acalma o teu coração e deixa a paciência inundar-te, que vais conseguir ali gerir tudo. Mas olha, antes de tudo, o que é que tu podes fazer para quando a tua criança está numa situação então de descontrole emocional? O que é que tu podes perguntar? Porquê que é que o meu filho me quer comunicar? Porque, por norma, este descontrole emocional, esta emoção forte que ela tem, está a querer comunicar-nos alguma coisa. Ou tem fome, ou tem sono, ou está cansado, ou tem sede, não é? Às vezes é as coisas mais básicas até, que nós podemos até ali satisfazer aquelas necessidades mais básicas, ou pode ser mesmo as necessidades mais profundas, que nós até falámos na aula anterior, que é as necessidades relacionadas com o seu temperamento, com a sua energia. É que pode ser necessidade de conexão, necessidade de experiência, necessidade de movimento, necessidade de reconhecimento, ou seja, dependendo da sua cor, da sua personalidade, não é? E depois, qual é a minha intenção como mãe? Não é? Primeiro, porque é que o meu filho me está a querer comunicar a mim, qual a minha intenção como mãe? Isto nós também já com o nosso quadro das intenções, não é? Como mãe. Então vou pegar nesse quadro e ver qual é a minha intenção como mãe e o que é que eu vou fazer aqui, não é? Isto parece que assim, mas isto é uma situação extrema, não é? E vem de repente e eu não vou ter tempo de pensar. Para, respira, traz tudo isto à tua mente, torna-te consciente a reagir na situação, a responder à situação, porque o que acontece muitas vezes é que nós deixamos o inconsciente tomar conta da situação, não é? E acaba por por reagirmos de forma ou violenta ou, de afastar a criança, isolar a criança, ignorar a criança, tudo de forma inconsciente, deixamos que seja o nosso consciente a reagir. Nós temos que trazer o consciente, porque o nosso consciente, que é esta nossa zona aqui, que raciocina, esta zona aqui tem que começar a ser mais forte que o nosso inconsciente, porque, por exemplo, 95% das nossas decisões e das nossas atitudes e do que fazemos é praticamente tomadas pelo nosso inconsciente, ou seja, nós quase que não temos nenhum poder decisor se formos a pensar. Então nós temos que agarrar esse protagonismo para as nossas vidas, né? Para nós, temos que agarrar o poder das situações para nós e trazer a consciência e sim, não, eu estou consciente, o meu filho está a ter um emocional. Neste momento, minhas intenções como mãe, eu quero ser uma mãe mais paciente, mais carinhosa, mais atenta, não quero gritar com o meu filho, não quero bater, ou seja, vou ver as minhas intenções como mãe e então depois vou então responder a esta situação. Não é? Então, como ontem nós também falámos, não é? O comportamento é só o que nós vemos ali no de cima, não é? No iceberg, o cimo é o que nós vemos que é o comportamento e depois então por baixo está uma série de necessidades não atendidas que nós não vemos, mas que estão de facto lá e que são elas que estão a provocar aquele comportamento desafiador. Isto acontece connosco adultos também, porque quando nós estamos com fome ficamos mais irritados, quando estamos com sono também temos menos paciência, etc, etc. Ou seja, só que nós temos um cérebro maduro que é capaz de regular essas emoções e as nossas crianças não têm, ou seja, elas não fazem isto porque lhes apetece, elas fazem isto porque não conseguem regular as suas emoções porque o seu cérebro ainda não está desenvolvido para tal.
entenderam? E isto é muito importante, porque quando nós entendemos que o meu filho não está a fazer uma birra só porque é mimado, que é o que a sociedade diz, ou porque quer fazer tudo à maneira dele, ou porque não pode ser contrariado, ou porque não pode ouvir um não, quando eu entendo que o meu filho está a ter aquele descontrole emocional porque ele efetivamente não consegue regular-se sozinho, não consegue nomear aquilo que está a sentir, não consegue controlar, gerir aquela emoção forte que está a sentir, então eu vou reagir e responder à situação de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, se o meu filho estiver a vomitar no meio do supermercado, eu vou parar tudo o que estou a fazer e vou atender o meu filho. Ele está a ter ali um desequilíbrio físico, não é? Está ali a ter um descontrole físico, não é? E nós vamos logo atender aquela necessidade. Então, porquê que o meu filho, quando tem um descontrole emocional, nós tentamos esconder, ignorar, mandar calar e ter vergonha da situação? Não vamos ter vergonha da situação. Vamos sim ser conscientes, ser pais conscientes de fazer o melhor para os nossos filhos. Vamos ajudar as nossas crianças a aprender a regular as suas emoções. Vamos ser mestres, não é? Mestres mesmo, a gerir as nossas emoções para que possamos ser exemplo para eles também aprenderem a gerir as suas emoções. Então, já falámos aqui do que estas birras, estes descontroles emocionais começam-se a intensificar a partir dos 2 anos. Porquê? Porque é a fase em que as crianças começam a querer ter mais autonomia, não é? Começam a querer fazer as coisas sozinhas, não é? Já não querem pedir ajuda e acabam muitas vezes por fazer alguns disparates, não é? Porque ainda não conseguem ter alguma coordenação motora, mas de facto elas querem fazer sozinhas. E os pais querem despachar a situação porque efetivamente nós não temos muito tempo, não é? Nós temos sempre os nossos horários muito controlados, muito ao minuto, e nós queremos de facto despachar a situação e depois isto gera conflitos e então acontece a partir dos 2 anos, então começa a explosão do descontrole emocional e as chamadas birras, não é? Então o que é que nós podemos fazer aqui? Estratégias proativas, ou seja, antes de acontecer uma birra, antes da birra vir. Nós sabemos que há um ponto de não retorno que quando esse ponto é ultrapassado, não é? Quando esse ponto de não retorno é ultrapassado, o nosso filho vai efetivamente fazer uma birra, vai efetivamente ter um descontrole emocional. Nós já sabemos, porque nós já o conhecemos e nós já sabemos que isso vai acontecer. Então, o que é que nós temos que fazer? Evitar, não é? Chegar a esse ponto de não retorno, evitar chegar lá. Então, podemos aplicar estratégias proativas, estratégias para evitar esse ponto de não retorno. E estratégias que é que nós podemos aqui colocar? Por exemplo, deixar a criança decidir. É muito difícil para nós deixarmos a criança decidir, porque achamos que eles não têm capacidade para decidir e não sei o quê, e em relação, por exemplo, à roupa, à comida, à hora do banho, à hora dos trabalhos de casa, e não sei. Eles, de facto, dependendo das idades, eles já começam a ter alguma capacidade para decidir essas pequenas coisas. E é importante, não é? Porque é que vamos estar de manhã, não é? A nossa filha quer vestir uns calções verdes e nós queremos lhe vestir uns rosas porque ficava melhor, e vamos ali gerar uma situação de descontrole emocional, porque ela está a acabar de acordar, ainda está meio, se dormiu mal, está cansada, também tem fome porque ainda não tomou o pequeno almoço, não é? Está ali numa série de coisas, uma série de estados emocionais, não é? E vamos estar a provocar uma situação de descontrole emocional mais intenso ainda, quando ela pode escolher a sua roupa, por exemplo. Não é? Mas estamos no verão e ela pode escolher roupa de inverno. O que é que tu fazes? Tens só roupa de verão disponível no verão e a roupa de inverno está arrumada, não é? O que é que eu faço? Como eu faço aqui? Por exemplo, mas já aconteceu, por exemplo, a minha filha viu as botas, agora no outro dia, ela viu umas botas que eu não as tinha arrumado e ela quis levar as botas para a escola. E eu deixei, pronto. Primeiro pensei assim, olha, vão pensar mal de mim, não é? Porque a gente pensa sempre o que os outros vão pensar. Vão pensar mal de mim, porque, olha, esta mãe louca vai deixar a filha trazer as botas. E depois pensei, olha, ela quer efetivamente levar. Ela vai sentir calor. Aquilo vai lhe incomodar, não é? E ela provavelmente, no dia a seguir, porque como ficou tão desconfortável, ela já não vai as querer mais levar. Ou seja, eu deixei que a consequência natural da escolha dela a fizesse numa próxima vez tomar uma decisão diferente. E de facto foi o que aconteceu. Ela levou, ficou toda feliz, levou as botas para mostrar aos amigos, toda contente. E depois ela obviamente sentiu calor durante o dia, né? Até lhe tiraram as botas depois. E ela depois, já no outro dia, já não as quis calçar e disse, mãe, vamos guardar é para o inverno. No fundo,
não é? E só que o nosso maior nisto tudo é que nós temos medo do que é que os outros vão pensar, porque para a sociedade nós temos de ser mães perfeitas, e ser mães perfeitas é ter filhos perfeitos, filhos que se vestem impecavelmente bem, filhos que comem de tudo, filhos que são super educados e que são super sossegados, que não gritam, que não falam alto, que não se movimentam. Ou seja, são crianças que não existem, não é? São crianças. Não existe. Não existe uma criança perfeita. Não existe um adulto perfeito. Não existe ninguém perfeito. Então, não podemos cobrar isso de nós. Vamos deixar o que os outros pensam de lado e vamos, sim, viver aquilo que nós pensamos e aquilo que nós achamos que é o melhor para os nossos filhos. Depois, a outra estratégia que nós também podemos é perguntar a opinião da criança, perguntar o que é que tu achas sobre este assunto da família, o que é que tu achas sobre a roupa, sobre esta roupa que eu te escolhi, por exemplo, não é? Eu escolhi a roupa e nós vamos perguntar a opinião e vamos chegar ali a um acordo com ela, escolher outra, ou então mesmo na questão da alimentação. Olha, hoje porque eu não almocei este, o que é que tu achas, ou queres este? Dar limitadas também, proativa, né? Que é dar escolhas limitadas, não é? Queres este ou este, e eles acabam por optar por um e sentem-se autónomos e é bom para eles também. Ensinar todos os dias coisas novas também é muito, muito interessante, também evita que eles se sintam sem conhecimentos e possam experimentar coisas novas e faz de com que eles se sintam importantes, que se sintam reconhecidos, não é? Ensinar de nova. Irmos, por exemplo, dar-nos tarefas simples para eles fazerem. Efetivamente, se as crianças se responsabilizarem por uma tarefa, né, se elas tomarem aquilo como sendo delas, elas vão fazer, elas vão cumprir, elas vão efetuar, elas vão colaborar. E depois mostrar confiança, não é? Efetivamente, se nós lhe dizemos que elas têm que tomar conta dos animais, nós vamos confiar que elas vão tomar conta dos animais. Podemos ir verificar, como é óbvio, mas mostrar-lhes que confiamos nelas para aquela tarefa que nós lhe propusemos. Isto é estratégias proativas antes de chegarmos ao ponto de não retorno. Mas chegámos ao ponto de não retorno, a birra efetivamente começou, o descontrole emocional explodiu e agora o que é que nós vamos fazer? Então, o que é que nós podemos fazer? Existe um método CAVN, que é um método que eu aplico com os meus filhos e que tem resultados. E eu aconselho toda a gente a fazer. Então começa por CAVN, que é as letras das ações que são feitas sequencialmente. Então, primeiro é conectar com a criança, ou seja, pôr-nos olho no olho, baixar-nos ao nível dela, se for preciso, deitar-nos no chão, sentar-nos no chão, o que seja, estar ao nível da criança, olhar no olho, não olhar de cima, porque isso intimida, isso assusta, mas vamos sim sentar-nos e estar a olhar no olho dela. Isto gera conexão, não é? Depois vamos acolher. Há muitas crianças que não querem, às vezes, não querem não querem o nosso abraço, não querem o nosso toque, não querem o nosso conforto, não querem o colo. Há outras que querem logo, mas vamos dizer que estamos ali e quando ela se sentir à vontade, que eu vou estar ali à espera para acolher e efetivamente ficar ali à espera. Depois vamos validar aquilo que ela está a sentir. Vamos dizer, eu entendo que estejas, eu entendo o que estás a sentir, eu entendo que tu estás cansada, eu entendo de facto que isto é muito chato e que isto é aborrecido para ti, eu entendo que tu estejas mesmo chateada com esta situação. Vamos validar, porque é importante para ela, ok? Porque tal como é para ti importante uma discussão que tiveste no trabalho com o teu patrão, imagina, né? E que estás super chateada e chegas a casa, estás aborrecida com a situação, também é importante para ela a briga que ela teve com o coleguinha na escola. Não é? Nós é que desvalorizamos, mas o sentimento que ela tem é tão parecido com o teu e o pior de tudo é que ela nem sequer sabe o que é que há de fazer com isso porque ela não sabe nomear aquilo que está a sentir. E depois de validarmos, vamos então nomear. É muito importante que nós ensinemos e nós comecemos a nomear as emoções aos nossos filhos para que eles possam aprender, não é? E eles próprios começarem a nomear. Então vamos dizer, olha, eu sei que estás triste, eu sei que estás zangado, eu sei que estás irritado, eu sei que estás com raiva, eu sei que estás
frustrado, ou seja, vamos nomear mesmo as emoções que eles estão a sentir, para que eles noutras situações já possam dizer, não é? A minha pequenina, 3 anos, já consegue nomear as emoções, já consegue chegar ao pé de mim, mãe, eu estou muito zangada, estou muito irritada, eu preciso de ti para me acalmar, percebem? A importância disto, isto é muito bom, significa que ela está a desenvolver a inteligência emocional dela e que ela já sabe que na mãe, que junto da mãe, no colo da mãe, ela consegue ter a calma que ela precisa para se regular novamente. E depois, então, depois de termos feito este processo todo, vamos então explicar, quando a criança já estiver na fase da calma, vamos explicar o porquê, ou porque é que não podemos comprar aquele brinquedo, ou porque é que tivemos que estar demasiado tempo no supermercado e eles queriam ir embora, ou porque é que não podemos sair dali, ou seja, explicar, mas só na fase da calma, porque se explicares na fase da agressividade, ele não vai te ouvir, se explicares na fase do choro intenso, ele também não te vai ouvir. Explicar. Explicar não é, não é corrigir, não é no sentido de corrigir, castigar, gritar. Não, é explicar. Explicar como explicarias a outra pessoa. Olha, não podemos. Eles entendem. Mais do que como nós pensamos, as crianças entendem. Se estiverem na fase que estiverem ali, já na parte, já estiverem conectadas contigo, já se sentirem validadas, já se sentirem acolhidas, já saberem o que é que estão a sentir, elas ouvem-te. Então espera por essa fase da calma para lhes explicares o porquê de tudo aquilo. E isto, se tu aplicares, eu garanto-te que tens resultados imediatos, ok? Isto é mesmo, é verídico. Eu aplico na minha vida, tenho clientes que já aplicam na vida delas e têm resultados, ok? Por isso, pega nisto tudo que estás a aprender, aplica porque vais ter resultados e vais mudar o relacionamento com os teus filhos, que isso é o que nós mais queremos, não é? Então, até amanhã para a próxima aula gratuita. Beijinhos.